A nosso evento hoje está com o tema de... Pera. A nossa edição de hoje do Vida Universitária, a gente tem o tema Química Pesquisa, né? Caminhos Possíveis. E hoje a gente está contando com os seguintes convidados, né? Que vai falar um pouquinho sobre sua pesquisa, vai falar um pouco sobre como ele chegou na pesquisa que ele está fazendo hoje. Então, eu vou falar o nome dos convidados, apresentar eles, e depois eu vou estar chamando eles para falar com a gente. O primeiro que eu vou falar agora é o Eduardo Vieira de Rocha. Ele é um graduando de licenciatura em Química e sua iniciação científica é na área de pesquisa e farmacologia cardiovascular. Depois a gente vai ter o Guilherme Lofrano Calça, é um mestrando em farmácia e a sua pesquisa está centrada no desenvolvimento e validação do método analítico para determinação de lufenuro em peixe. E a Jéssica Vidal Damasceno Albano, que possui mestrado na área de educação e a sua pesquisa é mal-estar e sintoma, análise discursiva sobre as relações entre condições de trabalho e formação docente. E também, por último, mas não menos importante, temos o Carlos Henrique Pink Rodrigues, que é um doutorando da área de ciências, e a sua pesquisa é simulação computacional quimiometria aplicada a novas substâncias psicoativas. Então, eu vou estar chamando nossos convidados, né, para eles terem um momento de fala e eles falar um pouquinho para a gente o caminho deles, né? Primeiro, eu vou chamar o Veneno para ele falar, o Eduardo Vieira de Rocha, Vieira da Rocha. E, gente, se eu falei o nome de vocês errado e alguma coisa sobre pesquisa, vocês me desculpem, tá? Tá certo. Okay. Gente, vocês estão ouvindo um zumbido muito alto ou tá tudo bem? Tá tudo bem. Tem um freezer desgraçado, tá? Perdão, mas tem um freezer aqui que faz um barulho, tá difícil. Primeiramente, o Paulo falou para a gente falar sobre como que a gente chegou a gente encontrou a pesquisa que a gente está fazendo agora. Eu participei de um processo seletivo que estava rolando aqui no Departamento de Medicina, de uma bolsa que uma professora estava querendo passar adiante. Aí passei por todo o processo, ela primeiro me mandou o resumo do que era o projeto, a gente discutiu, tudo mais, e depois que eu passei pelo processo, eu fiz alguns cursos para meio que chegar no nível da bolsa, porque como eu sou da química e a minha pesquisa na área de farmacologia é um pouco distante, então eu acabei fazendo um curso para manipulação dos ratos, dos animais, algumas matérias na farmácia, e fui seguindo, e tá indo tudo certo. A minha pesquisa, como a Tayla falou, é na área de farmacologia vascular. Eu trabalho com ratos hipertensos, então eu vou começar explicando mais ou menos do começo, mas eu vou pulando um pouco porque é muito grande. Estresse oxidativo é uma coisa que acontece no nosso corpo quando tem espécies reativas de oxigênio em desordem. Então, o balanço do nosso corpo está errado. O que eu quero estudar é um antioxidante. Então, tipo, esse estresse oxidativo vai ativar no nosso corpo metaloproteinases da matriz 2. Elas são responsáveis no nosso corpo pelo remodelamento cardiovascular. O remodelamento cardiovascular é uma resposta ok do nosso corpo, ela é positiva, porque ela permite nos estar vivo. Porque imagine se você fosse igual desde quando você era um bebê. A metaloproteinase também ela é responsável pela cicatrização, então ela é muito importante. Só que quando ela tá demais no nosso corpo, ela vai fazer um remodelamento que a gente não quer que aconteça. Então, a minha hipótese de pesquisa é que eu trabalho com a quercetina. A quercetina é um flavonoide natural que é encontrado em vegetais, legumes, verduras. Então, seria uma coisa de fácil acesso, seria baseado numa dieta, que é uma coisa que seria para a população geral mais acessível.
ela é um antioxidante natural. Então, seguindo aquela historinha que eu contei para vocês do estresse oxidativo, se a gente consome essa quercetina, esse composto, e ela acaba com esse estresse oxidativo, então a gente não vai ter aquele caminho de estresse oxidativo, maior produção de metaloproteinase e remodelamento cardíaco. Esse remodelamento cardíaco, depois, ele vai se desenvolver no que a gente chama de hipertensão. Aí a gente tem vários outros tipos de hipertensão, que são hipertensões mais leves, e depois a hipertensão eutrófica, hipertrófica, que são mais graves e irreversíveis. Depois quando a gente chega nesse patamar, dificilmente tratamentos vão conseguir resolver. Por isso que o meu tratamento é no time course, para tentar resolver durante. É uma dieta. Que mais? Eu trabalho com um modelo em vivo, que são animais aqui do Biotério de Ribeirão Preto. Para estudar eles, eu trabalho com hipertensão, então eu tenho que fazer uma cirurgia neles, que eu insiro um clipe de prata nos animais, no rim esquerdo deles. Isso vai ativar todo um sistema de angiotensina 2 e renina, que vai fazer com que o rato fique hipertenso. Aí, com esse rato hipertenso que eu começo a trabalhar, eu começo o tratamento com a quercetina e vou avaliando semanalmente a pressão deles. Aí eu avalio como a quercetina vai... O ideal seria que ela reduzisse a pressão dos animais, porque quando a gente fala de hipertensão, a gente está falando de pressão alta, uma pressão sistólica alta. Então, eu quero que a quercetina reduza isso. Então, eu acompanho semanalmente esses animais. Meu protocolo é um protocolo crônico, porque existem 2 tipos de pesquisa, assim, que seria o protocolo crônico e o agudo. O agudo é quando você já trabalha com uma hipertensão dentro de uma semana, ela se desenvolve muito rápido, e o animal já tem... os sintomas aparecem de uma maneira muito brusca. O meu tratamento é o crônico, então ele é devagar. É um protocolo de 10 semanas, e durante essas 10 semanas eu vou avaliando a pressão, vou fazendo o tratamento via gavagem, que eu vou dando o remédio para o animal, e no final dessas 10 semanas eu faço a eutanásia. Eu eutanasio os animais e coleto o coração deles, coleto a aorta deles, coleto o plasma sanguíneo também. Com esse coração do animal, eu vou separar ele em várias partes para poder ver a função do coração, a histologia do coração, bioquímica, e também eu peso esse coração para poder descobrir a relação da massa-peso do coração com o peso do animal. Então, eu consigo descobrir o quão hipertrófico, o quão se desenvolveu essa hipertensão e o quanto a quercetina foi capaz de parar ela e de parar. Não, acho que a quercetina, pelo que a gente tem visto, ela não tem a capacidade de parar, mas o quanto ela consegue melhorar essa hipertensão. E eu acho que é isso, galera, por enquanto. Muito obrigada, Veneno, por sua fala. Foi muito interessante. Eu não sei se eu conseguiria dar conta dessa pesquisa, parece ser bem difícil, mas é muito legal. Achei muito interessante mesmo. Agora eu vou passar a fala para o Guilherme Lofrano Calça e você pode falar com a gente. Obrigado, boa tarde a todos. Tá dando para me ouvir bem? Tudo certo? Que bom. Bom, primeiramente uma breve apresentação. Vou tentar me policiar nos 15 minutos, porque quem já me conhece sabe que eu falo muito. Para os que não me conhecem, eu sou o Guilherme Calça, mais conhecido como Calça, né? Um sobrenome quase apelido. Eu sou da turma 52, do bacharel da Química de Ribeirão, e me formei até meio que recentemente. Me formei no fim de 2019. Acho que o último grupo de pessoas que se formou 100% presencial, né? Antes de ter começado tudo. Tive esse privilégio. Eu vou começar contando um pouco mais, acho que vou falar um pouco da minha pesquisa mais à frente, mas eu acho que eu vou começar
por um outro lado, dizendo, por eu estar fazendo o meu mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas daqui de Ribeirão, eu acho que seria interessante eu começar falando como que eu cheguei até lá, saindo do departamento de Química e indo para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Logo quando eu estava no fim da graduação, eu descobri um interesse meu muito grande pela área da toxicologia, porque até eu não ter essa disciplina na graduação, eu me senti um pouco perdido no curso, porque eu gostava de certas áreas da química, gostava de algumas partes de analítica, de inorgânica, mas eu não me sentia 100% apto, 100% focado em uma área específica. E eu gostei muito da área da toxicologia quando eu comecei a estudar ela na disciplina da graduação. E nela eu percebi que existem muitas outras vertentes também, toxicologia clínica, analítica, toxicologia ocupacional, entre outras áreas. Ou seja, que são áreas que juntam vários conhecimentos, é algo bem interdisciplinar. Aos que conhecem, né, que sabem um pouco do que eu estou falando, dá para reunir vários conceitos. E numa dessas eu acabei indo pesquisar sobre. Eu sentia que após a graduação eu gostaria de prosseguir nos estudos. Eu não me sentia apto para ir para o mercado de trabalho, eu admito, não tenho vergonha de dizer. Eu não acho que eu estava pronto para ir para o mercado de trabalho. Fui atrás de pesquisas de pós-graduação e acabei encontrando na Faculdade de Ciências Farmacêuticas um departamento de pós-graduação especificado em toxicologia, onde tem orientadores que orientam através do programa nas mais diversas áreas. Entre muitos deslizes que aconteceram no meio do caminho, que acho que se eu fosse contar todos os desafios que eu tive até conseguir chegar no laboratório, eu iria ficar bastante tempo, porque eu enfrentei bastantes desafios, né? Mas eu consegui encontrar o laboratório que eu estou atualmente, o laboratório do professor Jonas Pascoal, onde lá a gente trabalha muito, executa muito procedimentos de química analítica, ou seja, relacionado à parte da toxicologia analítica. Então, para mim foi algo muito, não vou dizer de conforto, mas foi um lugar onde eu, com os meus conhecimentos da graduação de química, eu poderia estar em um lugar diferente da pós-graduação no próprio departamento de química daqui de Ribeirão, onde os meus conhecimentos seriam úteis. Então, lá no laboratório, a gente trabalha meio que principalmente na vertente de resíduos de medicamentos veterinários, na matriz de peixes que a gente trabalha. Ou seja, explicando um pouco mais por cima e já logo vou aprofundar. A gente quer estudar medicamentos veterinários focado nos animais, nos peixes, né, na aquicultura, que a gente chama medicamentos, tanto aqueles que já são permitidos, como alguns que estão em estudos, que estão no processo de serem permitidos para utilização no combate de doenças, de parasitas que podem afetar essas espécies de peixe. A gente estuda, então, mecanismos, a gente desenvolve métodos utilizando diversas técnicas analíticas no equipamento do LC Massas para que a gente consiga determinar os resíduos desses medicamentos na nossa matriz do peixe, para que a gente consiga investigar porque alguns desses medicamentos acabam por ser tóxicos, podem ter efeito prejudicial na água, se eles podem não ter efeito prejudicial no peixe, mas eles podem ter na água, que é onde o peixe acaba vivendo. Então, é uma pesquisa que ela se encontra, ela é bem unida, ela caminha bem junto, vamos assim dizer, porque existem várias nuances onde a gente tem que estudar, mas a gente consegue sempre tudo reunir no desenvolvimento do nosso método. Eu, atualmente, na verdade, eu estou bem no começo do meu trabalho, porque por conta de pandemia e logo quando a volta ao laboratório de pesquisa foi permitida, o equipamento quebrou, ficou 5 meses parado. Então, por mais que eu tenha sido aprovado e tenha entrado no mestrado em 2020, eu só estou iniciando as minhas pesquisas por agora. Eu estou há pouco mais de 2 meses, 2 meses trabalhando. Então, eu estou bem no começo, no início de testes preliminares, otimização das condições e tudo mais. Mas eu vou trabalhar com o medicamento Lufenuron. Ele é um medicamento que, aqui no Brasil, ele não é permitido
para o uso de combate de doenças, de parasitas nos peixes, mas que em outros países ele já é regulamentado. E a minha pesquisa, ela não é voltada para mostrar que esse medicamento ele pode ser usado no peixe, porque isso é foco de trabalho de outros laboratórios de pesquisa de outras faculdades. Vou poder até citar que isso é, vamos assim dizer, é mais relevante para os laboratórios de pesquisa da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp Jaboticabal, que o nosso laboratório tem parceria. No meu caso, no nosso laboratório, o que eu vou fazer é desenvolver um método usando uma técnica de extração chamada microextração líquido-líquido dispersiva, também conhecida como DLLME, vindo do inglês. E com essa técnica, eu quero analisar os resíduos desse medicamento na carne de peixe. Mas aí vocês podem estar se perguntando, mas calça, você acabou de dizer que ele não é um medicamento permitido e usado para os peixes aqui no Brasil. Como que você vai determinar o resíduo desse medicamento no peixe se aqui no Brasil ele não é permitido? Então, nesse caso, a gente exige também um processo de preparo de amostra muito cuidadoso, onde eu tenho que tomar todos os peixes, a gente tem que pegar essa carne do peixe e eu mesmo sou, não vou dizer obrigado, mas a gente segue regras dos guias de validação de métodos analíticos, onde a gente tem que seguir todos esses procedimentos e dentro do guia contém todas essas nuances. Então, quando não se tem a matriz, que no meu caso é a carne do peixe, contendo o que eu quero analisar, eu tenho que, eu mesmo, para o meu estudo, eu tenho que fortificar essa matriz. Então, eu mesmo vou pegar o medicamento Lufenuron, preparar em solução dele, né? O padrão preparado em solução, e eu mesmo vou fortificar a própria carne do peixe para depois eu analisar os resíduos com depois de feita a minha técnica de extração, analisando o meu extrato, depois de feito o processo de extração, no equipamento do LC Massas. Parece algo comum, vamos assim dizer, mas não é, porque a partir do momento que a gente incorpora um medicamento numa matriz complexa, que é a carne de peixe, é bem difícil de extrair, não vou negar para vocês. Por mais que, não sei se todo mundo conhece a técnica de DLLME, ela é uma técnica que quando a gente lê na teoria, ela parece milagrosa, ela parece que vai ser a salvação de todos os nossos problemas. E de fato ela é uma técnica muito boa, ela é uma técnica que está sendo bem estudada, ela está em bem ascensão recentemente, mas ela é trabalhosa, ainda mais utilizando-se numa matriz complexa, que é a carne de peixe. Então, imagina, a gente tem que tentar extrair o resíduo de um medicamento que às vezes está em concentração de microgramas, às vezes em concentrações nanogramas, sendo que dentro da carne do peixe a gente tem proteínas, a gente tem gorduras, a gente tem muita sujeira, assim que a gente chama, né? Também lá dentro. Então, é um procedimento onde, com o meu conhecimento, agora voltando um pouco mais para o fundamento do evento aqui que a gente está participando, né? Por mais que seja um estudo realizado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, é um lugar onde eu, como químico, estou me sentindo apto, vamos assim dizer, porque às vezes quando a gente tenta procurar, né, depois da graduação, para quem quer ingressar na pós-graduação, às vezes a gente, bom, vou dizer por experiência própria, né? Vou dizer que assim, a gente às vezes meio que eu me encontrava às vezes meio preso, sabe? Meio fechado de tipo, nossa, será que um dia eu vou embora daqui de Ribeirão ou daqui do departamento de Química? Então, quando eu fui atrás da pós-graduação, eu me pus nesse desafio, sabe? De sair um pouco da zona de conforto do departamento, porque já conhecia todos os professores, grande parte dos alunos, então acho que para mim, no crescimento pessoal, individual, assim dizendo, né? Acho que ficaria algo muito cômodo se eu me mantesse sempre no mesmo lugar. Então eu optei em me manter na mesma faculdade aqui do campus de Ribeirão Preto, mas ir para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, num laboratório onde eu não conhecia ninguém, numa faculdade onde eu não conhecia ninguém, trabalhar com uma técnica a qual eu não havia estudado antes, eu nunca tinha estudado a DLLME, e usar na prática o equipamento do LC Massas, que eu só havia estudado na teoria na graduação. Eu nunca havia utilizado um LC Massas na prática, só em um estágio que eu fiz, mas
era um modelo diferente, era uma outra proposta. Então, era algo completamente novo, onde tinha muitos desafios. Não foi um caminho fácil, eu resumi bastante, assim, se eu fosse contar da prova do mestrado até eu chegar no meu orientador, eu tive uma troca de orientador nesse meio tempo, teve muitas nuances, assim, que seria interessante falar, mas por questão do tempo, né? Não é permitido, mas se alguém quiser um dia tomar um café, eu conto essa história, uma história bem engraçada, né? Mas eu acho que depois de tudo, depois de muito tempo me questionando se eu estava no lugar certo, se eu estava na pesquisa certa, muitas dúvidas ainda se mantêm na minha cabeça. Lógico, para mim é um universo completamente diferente, sabe? Exige muito da gente a pós-graduação. Mas eu acho que eu finalmente posso dizer que eu estou começando a me acostumar com a pós-graduação, com essa coisa de pesquisa, de publicar artigos e projetos e a necessidade que nós mesmos temos de correr atrás daquilo que a gente precisa. Não é alguém segurando na sua mãozinha e falando, vai, faz isso. É literalmente nós mesmos indo atrás do que a gente precisa. Então, eu acho que é uma oportunidade que, às vezes, a gente meio que se blinda no departamento, mas a gente, como químico, a gente tem muitas oportunidades para poder enfrentar, não só aqui em Ribeirão, como a gente pode ver. Eu acho que o evento vai ser muito rico, querendo dizer, né? Porque a minha pesquisa tem um enfoque, e o que o Eduardo acabou de falar é algo completamente diferente, que eu acho que eu não saberia nenhum por cento do que ele sabe. Eu conheço o Pink, sei que o que ele vai comentar também é uma pesquisa completamente diferente também, e que são áreas onde todos nós, com a nossa mesma formação em conjunto, temos a nossa formação em comum, mas a gente está podendo ir para áreas diferentes. E eu acho que esse é o intuito tanto do evento, né, em mostrar para vocês as áreas diferentes, e também para estimular quem quer ir para uma pós-graduação, para uma área de pesquisa diferente, quiser procurar novas expansões, novas áreas, é algo que, se a gente pesquisar, dá para ver que tem bastante coisa legal. A gente consegue encontrar algo que a gente vai gostar, se a gente está meio perdido, como foi o meu caso. E acho que por enquanto é isso. Obrigado pelo convite, por participar do evento, e é isso. Bom, muito obrigada pela fala, Guilherme. Eu achei realmente também muito interessante, né? Toxicologia é um negócio, quando você fala o nome, você já pensa direto, literalmente em veneno, né? E não outros tipos de tóxicos. Mas achei muito interessante. Inclusive, eu tô com muita inveja, tenho certeza que vai ser com muito olho gordo você ter feito toda a graduação presencial. Realmente escapou, né, de um EAD. Mas, enfim, agora eu vou passar a fala para a Jéssica. Por favor, Jéssica, fique à vontade. Muito obrigada, obrigada a todos. Bom, quero começar minha fala também agradecendo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nessa tarde. Fiquei muito feliz quando o Caio me chamou para conversar e fez o convite, porque fui integrante do grupo PET, então quero deixar meu agradecimento especial para a professora Glaucia, que eu tenho certeza que o lembrete do meu nome partiu dela, né? Então, quero deixar meus agradecimentos aqui. O Vida Universitária é um evento muito, muito bacana, muito interessante. Desde que eu estava no PET, esse evento ele acontece, já foi se consolidando dentro do departamento, né? E estar aqui é motivo de alegria. Bom, assim como o Calça, eu vou começar falando um pouco sobre o meu trajeto para chegar ao mestrado. Então, para aqueles que não me conhecem, eu fiz o curso de licenciatura em Química aí no departamento. Sou velha, já estou ficando velha, Glaucia. Sou da turma 9. Olha, eu fiz tudo presencial, porque naquela época, né, faz tanto tempo isso, que naquela época nem se falava em pandemia, né? Mas, enfim, sou da turma 9. Me formei no primeiro semestre de 2016. Assim como a maioria da minha época, é claro que eu peguei algumas DPs que atrasaram o meu curso em 6 meses.
eu e praticamente toda a minha turma, né? Nos formamos praticamente todos juntos em 2016. E aí, eu quero começar falando da minha experiência com o mestrado, colocando um dado que é da minha turma. Então, nós nos formamos, se eu não estiver enganada, em 9. Éramos da turma 9 e foram 9 que concluíram. E desses 9, apenas eu sou professora. Então, todos os meus colegas que fizeram o curso de licenciatura, 5 anos de curso, que estagiaram, seguiram outros caminhos, né? Então, acho que é um dado importante, vale a pena a gente pensar também, né, nessa formação do professor de química, né, desse licenciado em química, que muitas vezes se forma e não atua na sua área. E aí a gente chega para trabalhar em escolas e encontra professores que não são formados em química dando aulas de química. E cadê o pessoal que se formou, né? Então já deixo aqui uma primeira reflexão. Mas enfim, o que a pessoa que fez química caiu no mestrado em educação? Bom, conheci a professora Elaine Assolini na disciplina de didática, me encantei pela disciplina, gostei da professora Elaine. Naquela época ela era muito brava, hoje ela já não é tão brava assim mais, mas naquela época ela era muito brava, assim, ela chegava para dar aula com aquele monte de papel, aquele monte de coisa que assustava todo mundo. Mas eu gostei da professora Elaine. E aí, quando terminei a graduação, eu estava perdida no sentido de, e aí, continuo estudando ou paro? Na ocasião, eu havia prestado um processo seletivo para dar aulas no Centro Paula Souza. Eu tinha sido aprovada, estava esperando chamar. Então, falei, bom, trabalhar eu vou trabalhar, mas e aí? Só vou trabalhar ou vou continuar estudando? O que eu vou fazer? Entrei em contato com a professora Elaine, que me fez o convite para participar do GEPAL, que é o grupo de estudos e pesquisas que ela lidera. E o GEPAL é um grupo de estudos que se encontra semanalmente às quartas-feiras. É uma tradição, era sempre presencial, né? Agora online, mas toda semana, regularmente, às quartas-feiras. E aí, eu trabalhava, minhas aulas de manhã, tinha disponibilidade para frequentar o GEPAL à tarde, iniciei. Quando cheguei no GEPAL, eu me deparei com vários pedagogos, com professores de história, de filosofia, com advogados, psicólogos, todos no mesmo grupo de estudos e pesquisa. Todos se debruçando sobre um tema em comum, que era a educação. E aquilo me encantou. E eu era a única química que tinha lá. As pessoas, ninguém me achava diferente, porque todos vinham de uma formação bem distinta umas das outras. E todo mundo se entendia muito bem, e todo mundo pesquisava, todo mundo escrevia artigos junto, era uma coisa maravilhosa de se ver. E eu falei, bom, estou gostando disso daqui, vou continuar no GEPAL. E aí eu prestei o processo seletivo para o mestrado em educação. E obviamente que eu não fui aprovada, não tenho vergonha nenhuma em falar isso, não fui aprovada da primeira vez, não estava preparada, eu não tinha noção do que era fazer uma pesquisa em educação. Eu não tinha esse discernimento, eu estava muito atrelada no imaginário de pesquisa quantitativa. E fazer pesquisa na área da educação é totalmente diferente. A gente lida com o ser humano, com os dizeres do ser humano, né? A coleta de dados, ela acontece por meio de uma entrevista. Não tem um procedimento que você vai fazendo repetidas vezes até chegar num resultado melhor. Então, eu não tinha essa noção naquela época, não fui aprovada. A professora Elaine, assim como a professora Glaucia, acreditou em mim quando eu estava na faculdade, né, na graduação. A professora Elaine acreditou em mim na pós-graduação e falou, não, minha filha, vem aqui que eu vou te ajeitar, vou te ensinar, você vai aprender comigo e você vai fazer esse mestrado. E aí eu comecei a me preparar para esse processo seletivo do ano seguinte, até que eu fui aprovada, né? Então, depois de um ano, eu consegui a aprovação. E aí, iniciei a minha pesquisa. Antes de iniciar a minha pesquisa, eu já tinha observado uma diferença quando eu comecei a trilhar esse caminho da educação,
que era o fato de que ser professor de química, para ser professor de química, não bastava saber a química. O conhecimento específico da química, esses saberes específicos, a orgânica, a inorgânica, a fisicoquímica, a parte experimental, isso tudo a gente tem uma base muito forte. Né? O curso de química é um curso muito bom, os professores são bons, então a gente sai do curso com uma base excelente, mas não bastava isso para ser professor. Ser professor de química não basta saber só a química. E eu comecei a entender isso, a observar isso. E a partir do momento que eu enxerguei isso, a minha vida começou a dar uma mudada, porque aí eu comecei a me abrir para novas teorias, para novos estudos, para novos referenciais, que até então, olhando pelo viés aí com aquele olhar engessado da química, né? Onde você vai para um laboratório e tem todo o protocolo, tem o procedimento, tem todo aquele rigor, a gente faz os cálculos, consegue comprovar por meio de números que aquilo está correto ou não. Com esse olhar, eu não conseguia ter essa visão. Eu não conseguia me abrir para pesquisadores, para trabalhos e para estudos que fossem mais qualitativos. Então, a primeira ruptura que eu queria mostrar é que aquele olhar que o químico, no meu caso, a licenciada em química tem, é muito focado nas exatas, então eu sou de exatas, a humanas passa longe de mim. Não existe essa separação na prática para quem quer ser um professor de química. Então, não existe, tem que haver uma ruptura nesse pensamento de que humanas e exatas não dialogam. Elas dialogam sim, porque o professor de química, ele vai ter os conhecimentos específicos de química, mas ele tem que também ter o conhecimento da humanas, dessa humanidades. Por quê? Porque ele lida com o ser humano. Dar aula não tem uma receita pronta. Quando a gente entra na sala de aula para trabalhar, nós não temos uma receita pronta, não tem a melhor didática ou a pior, não tem um protocolo do que nós devemos fazer, porque o nosso foco é o aluno, que é um ser humano imprevisível. Então, isso tudo eu consegui elaborar quando eu comecei a trilhar esse caminho do GEPALI, esse caminho da pesquisa, quando eu fui me abrindo para as novas teorias. E aí eu me abri tanto para essas novas teorias que eu comecei a estudar a corrente teórica que a professora Elaine se filia, e o GEPALI, que é a análise de discurso de matriz francesa, análise de discurso do Michel Pechet. Então, quando eu fui desenvolver a minha pesquisa, de maneira muito resumida, o objetivo da minha pesquisa era relacionar as práticas pedagógicas dos professores de química com as condições de trabalho. Então, de que forma que as condições de trabalho dos professores de química das escolas públicas de Ribeirão Preto e região influenciavam nas práticas pedagógicas que eles desenvolviam ou que eles não desenvolviam. E esse start me veio da licenciatura, das minhas experiências de estágio na licenciatura. Mas estudando e trabalhando e convivendo com outros professores, eu fui observando que não era só isso, que essa relação prática pedagógica e condição de trabalho não era tão linear assim, porque a gente encontrava professores que tinham péssimas condições de trabalho, mas conseguiam desenvolver práticas pedagógicas muito exitosas. E professores que tinham condições de trabalho um pouco melhores na sua escola e não conseguia desenvolver. Então, tem algo aí que é do sujeito, que é do professor, que está ali na matriz do próprio sujeito. E aí, para isso, eu fui trazendo para a pesquisa, além da teoria da análise de discurso, um pouco das contribuições que a psicanálise pode fazer. E aí, olha lá, gente, uma química falando de psicanálise, né? Parece loucura, parece doideira, mas não é.
Porque quando a gente entende que o professor é um sujeito e que ele trabalha com outro sujeito e que o evento aula que acontece é imprevisível, a psicanálise faz muito sentido, porque ela entra para explicar situações que de maneira quantitativa a gente não vai conseguir entender. Então, comecei a trazer contribuições da psicanálise para a pesquisa também. E isso me levou a um dado que eu já estava observando, mas que costurando tudo ali na pesquisa, na hora de analisar, fez bastante sentido, que é o fato dos professores serem uma classe profissional que mais dá atestado. Então, os professores são os profissionais que mais se ausentam do seu trabalho e que apresentam atestados médicos para isso. Atestados que vão desde problemas psicológicos a problemas físicos. Então, o que acontece com o professor que chega na sala de aula e não consegue entrar na sala de aula? O que está acontecendo com ele? Por que ele fica tão bloqueado que ele não consegue entrar? Então, a gente vai vendo, né? Síndromes de burnout, e muitas outras, né? Ansiedades, enfim. Tem muitos professores que exoneram seus cargos. E aí eu comecei a trabalhar um pouco com tudo isso. Então, a minha pesquisa vai nesse viés. E aí, já pensando em como fazer essa pesquisa, isso é um dos caminhos possíveis que o químico pode ter. Porque ao ingressar nesse programa, nesse meio da educação, e me abrindo para as novas teorias, para os novos autores, eu comecei a me questionar o que seria a própria pesquisa. Então, o que é essa pesquisa? O que é fazer essa pesquisa, né? A pesquisa na área das ciências humanas é muito diferente da pesquisa na área de química, mas ela não é nem melhor e nem pior. Ela é tão importante quanto. É uma área que merece atenção, que pode ser pesquisada sem achismo, porque o que eu fiz na minha pesquisa e o que os meus colegas e tantos outros fazem não é achismo. A gente se fundamenta em grandes referenciais teóricos e metodológicos, né? Entrevistar o professor, coletar os dados daquela entrevista, exige um rigor metodológico muito grande. Então, essa nova forma de pesquisar, eu fui entendendo que o químico pode se abrir e que existe na área de ciências humanas um lugar muito bacana que pode acolher o químico. Porque o químico, o professor de química, ele vai lidar com o ser humano. Então, faz sentido que ele pare, reflita sobre as relações dele com os seus alunos na sala de aula. Então, esse é o meu primeiro olhar, né? A primeira contribuição que eu acho que a gente poderia pensar nesse químico que quebra um pouco essa barreira que existe entre exatas e humanas. Porque se eu me formo para ser professor, eu tenho que ter a consciência da subjetividade, tanto minha quanto dos meus alunos. E esse fator subjetividade, ele é determinante para o desenvolvimento tanto da minha aula, se eu for trabalhar, quanto para o desenvolvimento da minha pesquisa, se eu estiver desenvolvendo uma pesquisa. Então, são esses dois olhares que eu queria trazer hoje, né? Esses dois caminhos possíveis. Primeiro, ver que a pesquisa pode acontecer de outras formas, né? Estava ouvindo vocês falarem, os colegas aí antes, né? Então, vocês têm um objeto de pesquisa que é material. No meu caso, eu também tive um objeto de pesquisa material. Que objeto era esse? A língua, porque a análise de discurso trabalha com o discurso. E o discurso, ele se materializa na língua. Então, quando eu vou para uma entrevista, quando eu gravo uma entrevista, quando eu considero todos os fatores externos que determinam o desenrolar daquela pesquisa, eu estou coletando dados materiais, que é a língua, a linguagem. Então, o discurso ele se materializa na linguagem.
A princípio, pode parecer muito estranho, mas é uma forma de se fazer pesquisa, uma forma muito importante de se fazer pesquisa, assim como as pesquisas na área da medicina, as pesquisas na área da farmácia e tantas outras. E que é muito desvalorizada. E aí, já para encerrar minha fala, que eu acho que eu já passei do tempo, não sabia que eu ia passar do tempo. Já para encerrar minha fala, eu quero fazer uma crítica, para que vocês reflitam também, né? O quão desvalorizada essa área das pesquisas em humanidades é. Então, quando a gente vai ver a alocação de recursos e de verbas, muitas verbas são destinadas para outras áreas e não para humanidades. Como que se fazer pesquisa nessa área fosse menos importante que qualquer uma das outras. E aí, quando a gente pensa numa educação em tempos de pandemia, a gente consegue enxergar o quanto o Brasil precisa avançar nessas pesquisas e colocar essas pesquisas na área da educação em prática. Porque quando a gente precisa de um ensino remoto por 2 anos, tem muitos questionamentos aí que poderiam ter sido respondidos e melhorados se a gente tivesse um investimento maior em pesquisas nessa área. Então, não sei se tem aqui hoje, acompanhando o evento, né, alunos de outros cursos, de repente um aluno da física, um aluno de outro curso. Se você se forma num determinado curso e vai trabalhar e pretende trabalhar com o ensino, se você pretende ser professor em qualquer área que seja, vale muito a pena você se abrir para esses estudos na área da educação. Então, a gente tem muitas possibilidades, né? Na USP, a gente tem o mestrado em educação, mas se a gente olha para a UFSCar, tem o mestrado profissional, existem muitos cursos de especialização. Então, aqueles que estão aqui hoje, que são da licenciatura e querem trabalhar como professores, eu recomendo muito que vocês façam esses cursos e se abram para esse entendimento de que ser professor não tem receita pronta. Se não tem receita pronta, a gente tem que lidar com o imprevisível. E para lidar com o imprevisível, a gente precisa de um arquivo. E esse arquivo é construído quando a gente participa de um grupo de estudos, quando a gente faz uma pesquisa na área, quando a gente se volta para a sala de aula com um olhar que considera a subjetividade e não o número que o aluno é, né? Que número da chamada que você é? Você não sabe nem o nome do seu aluno, né? Então, trouxe alguns pontos aqui, falei demais, não sei se eu falei o que deveria ter dito, espero ter contribuído, e depois eu ouço o que vocês quiserem comentar aí. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Você contribuiu muito, você trouxe uma visão totalmente diferente, né, da pesquisa em relação à área de exatas que a gente tem, porque como a gente estuda de químicos, estudante da química, né, e de outros cursos da exatas, a gente tem uma visão totalmente diferente da pesquisa. E eu queria falar, né, sobre a profissão de professor. Eu não sou estudante da licenciatura em química, porque eu acho que ser professor é uma profissão muito difícil, muito complicada, porque além do conhecimento químico que você tem que ter, envolve sensibilidade, empatia, muitas outras questões que você tem que trazer para a sala de aula, porque você está lidando com o ser humano e você está influenciando, né, a visão da pessoa em relação à química ou aos outros áreas de estudo que você está, né, influenciando. Agora eu vou passar a fala para o Caio Henrique. Fica à vontade. Muito obrigado. Eu fui pensando o que eu vou falar, como que eu vou falar, por onde eu começo, e cheguei a conclusão nenhuma. Então, primeiro eu vou me apresentar, assim como o Cálcio e a Jéssica falaram. Eu vim para Ribeirão Preto em 2012, já faz um tempinho. Eu fiz o primeiro bacharel, então eu sou da turma 49 da Química,
um dinossauro ano que vem aí, vem a 59, eu não tô pronto para os cabelos brancos, mas tá tudo bem. Fiz a graduação na forense, fiz algumas ICs, então eu conheci a professora Aline, que ela dá aula para o bacharel, na aula de quimiometria, e fiquei, gente, o que está acontecendo nessa aula? Porque eu estou entendendo, mas não estou entendendo, eu quero saber como funciona, mas, gente, quanta matemática, né? Aí, assim como calça, eu vi a toxicologia e falei assim, gente, faz sentido, tem alguma coisa aí que é para mim. Aí eu fui fazer IC no laboratório de toxicologia do professor Bruno, com amostras alternativas. Então, trabalhei com água de coco, ajudei um pouco com mecônio, e também cheguei um pouco na análise de drogas, na extração sólido-líquido. Assim, gente, interessante trabalhar com drogas e tudo mais. Só que eu vi muito na parte experimental o problema de precisar de autorização, ter problemas, assim como o Guilherme falou, equipamento quebrou. A minha primeira IC na parte experimental, eu não fiz praticamente, porque eu consegui fazer um pedacinho dela no último mês, porque o equipamento estava quebrado, e assim que ele voltou, a prioridade era para o pessoal da pós, que estava com a corda no pescoço para conseguir correr com os relatórios. Aí depois eu aprendi um pouco de cromatografia gasosa, aprendi algumas coisas sobre os detectores e tudo mais. E chegou numa hora e falei assim, vamos se aventurar na parte de química computacional? Vamos se aventurar na parte de química computacional. E onde eu fiz a minha segunda IC, que foi com a professora Aline, e não tinha nada de quimiometria, mas tinha a parte de simulação. Eu falei, gente, aí tem, né? Gostei. É um computador, sempre gostei de ficar na frente do computador jogando, mas aí não tinha como jogar, então eu fui trabalhar na frente do computador, e fez muito sentido fazer o que eu fazia, então eu fui para o mestrado. Assim como a Jéssica falou, não passei de primeiro no mestrado, mas prestei de novo e fui. E ali eu desenvolvi uma pesquisa que era um complemento de uma pesquisa experimental. Então, já tinha evidência experimental de que uma molécula conseguia detectar uma classe de drogas. Então, só que a parte experimental eram poucas moléculas. Então, como eu fazia estudo na parte de simulação computacional, eu aumentei esse grupo de trabalho. Então, eu trabalhei com 21 drogas diferentes, todas da mesma classe, mas estruturalmente tinham algumas modificações. E essas modificações pertencem ao grande grupo que a gente chama de novas substâncias psicoativas, que é o quê? Muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre MDMA, êxtase. Ele é uma classe chamada anfetamina. Só que a gente passa por uma reação química e ele ganha um grupo cetona na sua estrutura. E quando esse grupo cetona aparece, ele acaba se tornando uma outra classe, que chama catinonas. Então, eu trabalhei no mestrado com as catinonas, 21 catinonas diferentes. Consegui entender como que funcionava, fui aprendendo, porque assim, como a Jéssica falou, a gente chega da graduação para o mestrado, e às vezes fica assim, gente, o que está acontecendo? Eu preciso fazer, mas não tem ninguém para me ajudar, eu preciso me virar, mas eu tenho um artigo para ler, e ali está a base do que eu preciso. Então, é uma caminhada, claro, tem a orientação, tem o orientador, tem um grupo de pesquisa, te dá o apoio, mas muitas vezes é uma caminhada solitária, de você se debruçar sobre o seu problema, você estudar, você entender o que está acontecendo. Aí, uma outra parte que eu aprendi foi escrever, porque assim, hoje, no doutorado, eu olho para a minha dissertação que eu escrevi quando eu terminei o mestrado, e eu penso, gente, o que eu escrevi aqui, sabe? Eu podia ter feito ela mais enxuta, poderia ter dado um outro enfoque, mas o ponto não é você se maltratar e falar assim, nossa, como eu era péssimo.
mas você olhar com carinho para o que aconteceu e falar, nossa, como eu cresci, como eu amadureci a minha escrita, como eu amadureci cientificamente. Então, pesquisa tem a parte burocrática de análise de dados, coleta de amostra e tudo mais, mas também tem a parte de desenvolvimento pessoal, onde você cresce muito como profissional, e assim como o Calça falou que ele não se via muito trabalhando na indústria, ali como químico recém-formado, bate essa insegurança. Mas quando eu estava no mestrado, eu entendi, tipo, gente, eu fiz realmente esse curso, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Eu entendo a química ali por trás. E eu deixei aquela ideia que eu tinha de querer ser perito, que muita gente da forense tem, de querer seguir a carreira da perícia. E quando eu comecei a fazer os estágios de docência, eu falei assim, gente, faz todo sentido ser professor. E eu me encontrei como professor. E nesse momento eu falei assim, mas para ser professor eu preciso entender a parte pedagógica. Então eu entrei na licenciatura como portador de diploma. E daí eu fiz o curso de licenciatura, igual eu acredito que alguns de vocês estão fazendo, com os mesmos professores, com a Glaucia, com a Joana, com o Maurício, com a Soline. E me entendi realmente no final do curso, que eu me formei no meio desse ano, como professor. Vi o que a Jéssica estava falando, eu falei assim, gente, faz todo sentido. É isso, sabe? É sobre isso e tá tudo bem. Aí, isso, né, eu entrei no meio do mestrado, na licenciatura, e depois eu fui prestar o doutorado, prestei em São Paulo, porque eu queria fazer igual o Guilherme, mudar de área, mudar completamente de áreas, e mudar para a parte experimental. Aí eu não passei no mestrado, em São Paulo. Aí eu voltei para Ribeirão, conversei com a minha orientadora do mestrado, falei, olha, Aline, eu pensei muito, e eu acho que se eu fosse para São Paulo, talvez fosse um erro. Mas eu gostaria de voltar para o seu laboratório, e eu não quero que você pegue leve comigo, não. Pode mandar trabalho, pode pedir para fazer coisa, pode, assim, passar para frente o que tiver que fazer. Se eu não souber, eu tenho 4 anos para aprender a fazer no doutorado. Então, é um período que eu me desenvolvi muito. No mestrado, eu vi que eu me desenvolvi muito como pessoa. No doutorado, eu vi que eu me desenvolvi muito como profissional. Que consegue fazer, que tem a iniciativa, que a minha orientadora, ela vira e fala assim, Caio, eu queria que você fizesse isso na sua pesquisa. Aí eu sei ir atrás o que eu tenho que fazer. E também já tive a experiência de escrever um projeto para minha IC. Então, eu acho que é o veterano do Eduardo, o Leonardo, que é meu pupilo. E daí, eu vou ensinando, vou conversando. E essa coisa de passar a pesquisa, de ensinar a parte do laboratório, também vem junto com a pesquisa. Porque a gente acaba vendo muita coisa dentro da academia, dentro do laboratório, fechadinho dentro da sua área. E aí, a pesquisa, eu entendi a partir do momento que eu entrei no mestrado, eu entendi assim, se alguém está me financiando, que esse alguém é uma população. E eu preciso, de alguma forma, tentar devolver isso. Seja em conhecimento, seja em produção, né, de mais pessoas para produzir mais conhecimento e divulgar isso. Então, na parte pessoal, doutorado, foi isso. Eu entrei, então, no doutorado, estou aqui já há 3 anos, estou indo para o último ano agora. Se tudo der certo, defendo o ano que vem. E a minha pesquisa, para contextualizar o que eu não sei se vocês já viram aquelas séries da NetGeo, que é de aeroporto, que tipo, de droga, aeroporto, pego, vem cachorro, vem polícia, leva pra salinha, acontece um monte de coisa e faz o teste de droga. A minha pesquisa é em computador, é com simulação, eu não tenho nenhum tipo de amostra física desses tipos de substâncias, mas a ideia é conseguir caracterizar essas drogas. Então, de 21, agora no doutorado eu trabalho com 42 estruturas,
e tenho que fazer toda a caracterização delas. Então, já fiz RMN, Raman, UV, infravermelho. São as técnicas principais para identificação de substâncias. Só que, eu só vou fazer o espectro e tá tudo bem? Não, aí que vem aquela ideia do começo, que eu fiquei fascinado na primeira graduação, pela quimiometria. Porque o que é? É análise estatística de dados. Então, pela parte computacional, eu simulo, por exemplo, infravermelho, um espectro de infravermelho. E com a quimiometria, eu consigo classificar. Então, essas ideias de inteligência artificial traz um pouco na parte da quimiometria. Por quê? Eu faço modelos matemáticos e esses modelos, quando entra uma amostra nova, por exemplo, entra uma amostra desconhecida, que um dos parceiros do laboratório com quem eu estou trabalhando é um perito da Polícia Federal. Ele me deu amostras do que ele apreendeu lá no porto de Curitiba. E com o modelo que eu desenvolvi, eu consegui apontar para ele, isso é uma anfetamina, isso é uma catinona. E a ideia desses sistemas é que eles comecem a se aumentar e aprendam com eles mesmos a diferenciar essas substâncias. Então, é uma segurança a mais para o analista, é uma segurança a mais para quem está sendo acusado, por exemplo, de tráfico ou de posse, porque existem muitos falsos negativos e falsos positivos, e assim como a Jéssica falou dessa união das ciências humanas e das exatas, o meu trabalho também se encontra ali, porque tudo isso que a gente faz com drogas não faz sentido se a gente não discutir junto com o direito. Então, assim, Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas. Assim, já peguei essa lei de trás para frente, de frente para trás, e um monte de outras de cadeia de custódia, em onde a gente entra com isso para estudar. Então, a minha pesquisa está muito nessa interface, porque eu crio um modelo, eu desenvolvo a parte matemática, a parte química, eu consigo falar como químico. Só que essa informação de apontar qual é qual droga, eu preciso passar isso para alguém do direito, porque não é o químico, não é o perito que faz o julgamento. É o advogado que defende, é o juiz que faz o juízo de valor. Então, eu preciso que ele tenha esse conhecimento, mas eu não posso falar para ele de orbital atômico, de estiramento fora do plano, no mesmo plano, eu não posso falar de deslocamento químico, porque isso não faz sentido para eles. Então, é aí que está a mistura de um monte de coisa. E, assim, para não assustar, eu quis falar no final. Porque o Guilherme falou assim, eu trabalho muito com a parte de toxicologia, a parte analítica, e se eu fosse falar a parte que tudo isso que eu trabalho está inserida, eu tenho certeza que todo mundo já ia ficar assim, gente, que medo, né? Mas é porque trabalho muito com a parte de físico-química. A simulação computacional é puramente química quântica. Então, você precisa entender os parâmetros da parte quântica para você conseguir fazer seus modelos, para você entrar dentro da analítica e conseguir fazer a interpretação de espectro, para entrar na parte de estatística e as matrizes, o formalismo matemático e tudo mais. Então, é muito interdisciplinar, é uma coisa que eu fico extremamente maravilhado, eu gosto muito do que eu faço, e tanto é que é uma outra alternativa, tipo, eu falei da pesquisa, falei de um monte de coisa, mas também é uma alternativa, que é aquele vem aí, que em 2019 para 2020, eu e outros mestrandos e doutorandos do laboratório, a gente fundou uma startup e estamos incubados no Parque Supera desde 2020. Então, a gente está já desenvolvendo, tudo que a gente desenvolveu no laboratório, como pesquisa acadêmica, a gente está conseguindo levar para um universo empresarial, um universo de empresas, um universo de startups. Então, a gente encontrou um nicho que precisava de uma solução. E a parte de pesquisa, que a gente tanto fala, ela não se encerra no meio acadêmico. Você consegue pular essa barreira e ir para uma aplicação em mercado. Você não precisa que alguém compre a sua ideia ou escreveu uma tese e alguém leia e alguém de uma empresa
desenvolva. Vocês podem desenvolver essas ideias, vocês podem desenvolver as suas próprias startups, sabe? Então, além da pesquisa, a gente consegue expandir para esse outro universo, que é uma pulguinha que daí eu deixo atrás da orelha de vocês para inovar dentro da química, que também tem muito espaço. E, assim, quando vocês se formarem, vão ser excelentes profissionais com uma bagagem muito generalista e muito grande, de muita coisa. Então, onde tiver um problema, vocês com certeza vão acabar encontrando uma solução ou um meio de entender um caminho mais curto para resolver um problema, seja na orgânica, na inorgânica, ou até mesmo na educação, que possa aproximar as pessoas, aproximar o entendimento e ter um diálogo realmente muito mais facilitado por N motivos. Então é isso, gente. As perguntas estão abertas e tá com a Tayla agora a bola. Muito obrigada, Pink, pela fala. Foi muito interessante tua pesquisa, principalmente em relação a drogas, né? É um negócio que a gente vê muito, né, no dia a dia, e aí a gente fala que a gente faz química, a primeira coisa que a pessoa, principalmente adolescente, pergunta, você faz droga? Ainda bem que não, né? A gente já vai liberar as perguntas, né? Eu vou estar lendo para vocês as perguntas. E aí vocês respondem, se vocês estiverem à vontade. A primeira pergunta para o Calça qual a maior dificuldade que você encontrou até agora na sua pesquisa com os peixes e os medicamentos? Bom, separando então os peixes e os medicamentos, né? Até agora, eu não tive dificuldade nenhuma com os peixes, porque eu ainda não comecei os estudos no peixe, porque eu ainda estou bem no começo. Então, os ensaios que eu estou fazendo tudo em solução, porque a gente tem que preparar tudo em solução, porque tem que dar certo em solução, né? Para depois a gente partir para o peixe. Porém, eu sei tanto pelas pessoas que já passaram pelo laboratório, quem já estava lá, e já seguiu a mesma área de pesquisa, já executou procedimentos parecidos, eu sei que vai ter bastante dificuldade pela frente com relação aos peixes. Por quê? A gente meio que... dos experimentos que a gente faz com os peixes, não chega a ser uma diferenciação, mas até que meio que duas vertentes, onde a gente mesmo compra o peixe em mercado mesmo, só que tem que ser o peixe fresco, né? Não pode ser congelado, que a gente precisa dele, como a gente fala, músculo e pele em proporções naturais. Então, como eu citei dos guias de validação, né? Que são aqueles critérios que a gente tem que seguir, alguns guias, eles preconizam que a gente tem que de 5 a 6 matrizes diferentes. Então, a gente tem que pegar 5 a 6 peixes diferentes. No meu caso, eu vou trabalhar com tilápia. Então, por exemplo, aqui em Ribeirão, eu vou ter que ir em algum lugar que venda peixe fresco, tilápia fresca, e vou ter que procurar de 5 a 6 peixe fresco de origem diferente, de lugares diferentes. Mercadão diferente. E, assim, parece algo bobo, mas não é tão fácil, porque encontrar peixe fresco, ok, aqui em Ribeirão a gente até encontra, mas às vezes encontrar em 5, 6 lugares diferentes não é algo tão fácil. E tem a outra parte, que é a parte do estudo de depleção, utilizando os peixes, que é quando a gente vai querer analisar o peixe in natura, o peixe que ele foi criado com o meu medicamento, mesmo ele não sendo permitido no Brasil, como eu falei, com os estudos em parceria com o pessoal da Faculdade de Medicina Veterinária de Jaboticabal, lá eles têm os criadouros de peixes, então em algum determinado momento do meu projeto, né, do meu estudo, eu vou preparar uma ração de peixe contendo o meu medicamento para esses peixes consumirem, porque aí nesse caso eu vou conseguir a minha matriz já com
o meu medicamento. Eu não vou ter que fazer esse procedimento de eu mesmo preparar o peixe fortificado. Então, nesse caso, aí já envolve uma outra burocracia, porque a gente tem que submeter esses estudos a comitê de ética, porque envolve os peixes. A gente tem que submeter... os peixes vão ser submetidos à eutanásia depois no fim do estudo. Então, tem toda uma burocracia, são muitas regras, são muitas leis que a gente tem que seguir, porque, a grosso modo, a gente vai matar o peixinho. Então, envolve bastante problema. Não problema, mas assim, a dificuldade está nessa parte, sabe? A gente tem que submeter a muitos recursos. E no quesito dos medicamentos, o que eu trabalho, ele está sendo bem problemático, porque, assim, a gente sempre utiliza padrão interno, né? Para padrão interno. Perdão, padrão interno a gente também utiliza, mas o que eu quis falar é os analitos em concentração padrão, né? Que eles em alto, elevado grau de pureza, né? Todos aqueles trâmites que a gente sabe que tem que ser o analito ele purinho, sem conter outros interferentes nele mesmo. E isso não teria problema. Eu estou enfrentando um certo problema porque meu orientador ele ainda não conseguiu comprar o padrão do meu analito e eu estou tendo que trabalhar com o medicamento mesmo, o próprio remédio em si. E ele não é nada fácil de se encontrar, porque, como eu disse, no Brasil ele não é permitido para uso no peixe. Ele só é permitido para animais, né? Ele só é permitido para usar em animal doméstico, cachorro e gato. E mesmo assim, ele já é um medicamento meio antigo. Já existem versões dele que fazem muito mais do que ele. Então, para eu encontrar esse medicamento para comprar, foi bem difícil assim. Então, foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Era, juntando tudo, né, para fechar, encontrar o medicamento para a gente poder comprar, porque não é um medicamento de consumo humano, é de consumo animal. E na relação aos peixes, as dificuldades são que a gente tem que encontrar origens diferentes, tem que ter o seu peixe fresco de origens diferentes, ele tem que estar inteiro, ele tem que estar com pele, se ele tiver sem pele não adianta para o nosso estudo, porque às vezes o medicamento fica grudado na pele dele, né, depois que o peixe consumiu. E quando eu for trabalhar na parceria com o pessoal de Jaboticabal, tem todo o procedimento de comitê de ética, porque os peixes vão ser submetidos à eutanásia. Espero que tenha ficado claro. Obrigada, Guilherme. Agora a gente tem uma pergunta para o Veneno. A pergunta é: dentro das opções da pesquisa que temos na graduação, como podemos saber mais sobre quais estão sendo desenvolvidas para escolher uma? Eu acho que não tem muito o que responder fora de você tem que ir atrás, você mesmo. Como a gente fica, nós somos da química, a maioria daqui, a gente fica meio fechado num ambiente de oportunidades só relacionadas à matéria que a gente estuda, a orgânica, a analítica e etc. Então, se você, tendo todas essas daí, se você não vai conseguir, se você não conseguiu se encontrar em nenhuma dessas, você vai ter que procurar. Aí a gente tem aquelas ferramentas que a própria USP disponibiliza, que é o Lattes, ou o mesmo quando tem aqui os editais PUB, onde você tem a pesquisa, tem um resumo falando sobre o que é a pesquisa, é assim que você vai ter que encontrar. Porque, por exemplo, eu mesmo não consegui, na época, me encontrar em uma pesquisa que estava sendo desenvolvida na hora no departamento de Química. Então, e eu sempre gostei também da área da saúde, então eu falei, poxa, vamos procurar. Qual que é o departamento mais óbvio? Departamento de Medicina. Aí, dentro do departamento de Medicina, eu fui atrás dos professores que tinham no departamento. Quais eram as pesquisas que eles desenvolviam? Essa linha de pesquisa, dentro dessa linha de pesquisa, com o que eu queria trabalhar, qual que eu tinha capacidade e vontade de trabalhar. Então, tudo isso tem que ser pensado, e quando você está saindo dessa sua zona de conforto, assim, quando você quer sair do departamento, uma coisa que você não pode ter é vergonha ou medo de se arriscar. Uma coisa que você tem que ir é perguntar não ofende.
Você pode perguntar, professor, com que é isso que você faz? Então, eu acho que é isso. Pode falar, Pink. Eu acho que até o Eduardo ele acabou falando, mas uma coisa que ajuda muito, eu concordo. Se der para sair da caixinha, saia da caixinha. Vá procurar outros laboratórios, outras aplicações. Porque a química, tanto é que tem um livro que chama Química Ciência Central. Então, assim, você consegue aplicar química em vários lugares, independente se está dentro do departamento ou não. Mas o que ele disse é procurar uma motivação, às vezes, pessoal. O que eu gosto? Eu gosto de química, mas tá, e o que mais? O que mais chama a minha atenção? Então, por exemplo, eu gostava muito, quando eu estava no começo da graduação, do bacharel, da parte de artes. Artes, pinturas, quadros, química, diferentes tipos de tinta, funciona? Funciona. Tem alguém aqui em Ribeirão que trabalha? Não. Então daí não funciona. Mas você procura o seu interesse pessoal com a química. E às vezes você acaba se encontrando, sabe? Como profissional. Só entrando no meio da sua pergunta, Eduardo, desculpa. Gente, obrigada pelos comentários. Agora a gente tem uma pergunta para a Jéssica. Jéssica, você já se viu em uma situação em que a sua pesquisa foi aplicada no seu trabalho como a solução de um problema? Sim, várias, nossa, várias. Eu penso que a minha pesquisa contribui, pelo menos no meu trabalho, ela contribui diariamente quando eu me coloco a questionar algumas coisas. Então, a forma como eu olho hoje para as minhas condições de trabalho é diferente de antes da pesquisa. Então, hoje eu não sou tão passiva mais, eu não aceito as coisas como elas são colocadas, então eu não me conformo, sabe? Em alguns casos, eu trabalho em 3 escolas diferentes, só para situar vocês. Trabalho em 3 escolas. 2 escolas são particulares, sistema objetivo, mas de cidades diferentes. Uma delas tem os seus proprietários e a outra é uma cooperativa. Então, só isso já faz com que as condições de trabalho sejam diferentes dentro de um mesmo sistema apostilado. E aí eu trabalho no estado, eu tenho as minhas aulas no estado. Mas a maior parte das minhas aulas são no estado. E tem-se um imaginário também de que as condições de trabalho do estado são péssimas. Elas eram, de fato, ruins. Mas agora, com a pandemia, tem verba chovendo não sei da onde. Então, assim, as escolas públicas estão muito bem equipadas, pelo menos as que eu frequento e as pessoas com quem eu converso nesse momento, né? Então, eu acho que o meu olhar para as condições de trabalho depois da minha pesquisa são outras. Então, se a internet não funciona, tem que funcionar. Faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Eu preciso dela, então eu vou reclamar. Se não tem um laboratório, se o laboratório virou um depósito, precisa ter. Então, eu vou lá e reclamo. Eu não tenho mais esse olhar passivo de conformidade, porque eu percebi na minha pesquisa que muitos professores se conformavam com a situação. Então, eu não faço de tal forma porque não vai dar certo, eu já me conformei. E eu busco a todo tempo driblar isso, sabe? Então, não me permitir conformar com determinadas situações, né? Não que eu vá ficar brigando sempre, mas tem coisas que a gente tem que lutar e questionar e exigir aquilo que deve acontecer por direito, né? Nem sempre isso acontece de imediato, então eu tento driblar as situações. E aí é aí que eu acho que a minha pesquisa me ajuda, em relação aos professores que eu entrevistei, por exemplo, né? Eu busco não ficar parada. Eu tento a todo tempo na minha cabeça me colocar em movimento, sabe? Em não ficar estagnada.
Então, isso vale tanto para driblar as situações relacionadas às condições de trabalho, quanto para organizar as minhas práticas pedagógicas. Então, por exemplo, dou aula de química no primeiro A, no primeiro B, no primeiro C. Em todas essas salas, vai dar certo se eu desenvolver a mesma prática pedagógica? Não, não vai dar certo, porque eu aprendi com a minha pesquisa que eu tenho que considerar a subjetividade dos meus alunos. E os alunos do primeiro A não são iguais do primeiro B nem do primeiro C. Então, eu tenho que ter outros planos. Então, eu fico sempre fazendo esse exercício, sabe? De me colocar em movimento, de driblar esses conflitos. E aí, e pensando na subjetividade que eu falei, que é algo que eu lembrei agora, a sala de aula é o lugar onde pipoca todos os problemas da sociedade, viu, gente? Para quem não está na sala de aula ainda, vocês já ficam sabendo disso. Então, vou dar um exemplo. Eu trabalho numa escola de bairro. Então, é um bairro de baixa renda. E aí é normal, a constituição familiar do bairro é diferente da minha. Não sei se é melhor, se é pior, não estou aqui para julgar. Mas é normal a gente encontrar um pai que se separou da mãe e teve filhos com outras duas mulheres do bairro, e essas crianças estudam, esses adolescentes estudam todos juntos na mesma sala. E aí tem os problemas lá familiares, tem os problemas de namorado do bairro, tem tudo que acontece. Onde que isso pipoca? Na sala de aula. Então, a sala de aula é o lugar onde essas situações todas acontecem. E parece que eles gostam da aula de química para acontecer essas coisas, né? Então, tem algumas situações que eu aprendi a driblar porque eu considero a subjetividade dos meus alunos. Então, parece bobeira, mas quando a gente está na sala de aula com 40 ou com 43 adolescentes e eu quero fazer uma atividade em duplas, por exemplo, eu sei que eu não posso colocar essa menina junto com aquela, porque as duas têm um problema que não tem nada a ver com a escola, mas não dá para colocar junto. Então, se eu não conhecesse os meus alunos, se eu achasse que eles são apenas um número da chamada, eu teria problemas muito maiores no desenvolvimento da minha aula, que não iria se desenvolver. Então, eu acho que considerar a subjetividade dos meus alunos, conhecer um pouquinho eles, ter um tempinho para saber um pouco das particularidades de todos, não é ser amigo, não é nada disso, é o mínimo. Reconhecer como um sujeito e não como um número. Isso contribui muito, vem da minha pesquisa e contribui para a minha prática, diariamente, assim. Mas a minha cabeça fica assim, né? Um turbilhão, porque eu fico o tempo todo pensando em tudo isso, porque eu falo, eu fiz a pesquisa, eu quero ser uma boa professora, então eu não posso cair nessas armadilhas do sistema de me permitir conformar com algumas coisas e fazer mais do mesmo. Eu não posso fazer isso. Então eu me cobro o tempo todo. Muito obrigada, Jéssica. Eu já vou falar que você é guerreira, porque eu me vendo numa sala com 40 adolescentes ia ser um pesadelo. Nossa Senhora, capaz. Eu tenho uma pergunta. Tem salas que são muito grandes e tem salas que são muito pequenas, é muito discrepante, né? Dentro da própria escola pública, tem turmas minhas que só tem 23. Eu acho pouco, 28 é pouco. Agora a gente pega outras turmas com 43, sabe? É muito, muito discrepante. Mas eu gosto. Então, e uma outra contribuição da minha pesquisa é não me permitir sofrer. Porque essa história de que o professor sofre o tempo todo e que isso é normal, a gente não pode aceitar isso. A gente não pode se conformar em viver num Brasil onde a sociedade acredita que é normal o professor sofrer, a ponto de ficar doente, de exonerar seu cargo, de ter diversos tipos de problemas. Não, né? Então, eu não me permito sofrer. A gente tem uma pergunta bastante interessante no chat. Essa é uma pergunta para todos, aí, se vocês se sentirem à vontade para responder. A pergunta é: quais são as perspectivas e expectativas de vocês em relação à pós-graduação no Brasil?
Como estudante de graduação, pensando em seguir área acadêmica, o cenário parece muito desanimador, com a chance de não conseguir bolsa ou emprego após. Eu posso começar, então? Pode. Vou começar porque eu tô com um discurso esperançoso hoje, eu acho. Então, vou começar que é para dar uma energia positiva, né? Porque vai que meus colegas falam, não, gente. Não, eu acredito que as coisas vão melhorar. Eu tenho essa esperança. Eu acho que a gente ainda vai viver num Brasil sem Bolsonaro, sem essa corja de pessoas que ficam ao redor dele. Eu acredito. Acredito que a gente vai conseguir ter alguns avanços nas políticas públicas do nosso estado também, porque são tantos anos com a mesma politicagem do mesmo partido, enfim. Eu acho que as coisas vão melhorar. Estão ruins agora, mas a gente também não pode esquecer que teve uma fase muito boa, né? Então, teve uma fase onde a pós-graduação tinha bolsas, teve Ciências Sem Fronteiras, teve essa fase. Infelizmente, ela acabou, mas não significa que ela não possa voltar. E cabe a nós escolher bem os nossos candidatos na próxima eleição, né? Porque eu acho que fica aí também para a gente que está pensando, aí vocês que estão pensando numa pós-graduação, eu também estou me preparando para um doutorado, né? A gente precisa conhecer os candidatos em quem a gente vota e tentar identificar qual é o pensamento deles em relação a isso, né? Não adianta nada a gente falar, não tem bolsa, não tem isso, não tem aquilo, mas na hora de votar, dá ruim lá, né? Digitar os números que não podem. Então, eu acho que vai melhorar. E eu acredito que vai melhorar quando o Bolsonaro sair. Acho que essa é a esperança de todo estudante. Se alguém quiser falar, tem mais algum ponto? Eu tenho talvez o discurso esperançoso, mas também um pouco tentando dar uma perspectiva. Concordo totalmente. Assim que esse rascunho de esgoto, de chorume sair, talvez as coisas vão voltar a caminhar um pouco melhor. Não vai ser do dia para a noite, porque assim, foram 4 anos de muito desmonte de educação, de ciência, de saúde, de tudo. Então, quem vier depois vai ter muito trabalho para as coisas começarem a mudar. Então, se fosse para colocar um tempo, eu acreditaria que para as coisas voltarem aos tempos de ouro que já a pesquisa teve, como a Jéssica falou, sendo muito realista, assim, eu acredito que uns 4, 5 anos ainda pela frente para as coisas voltarem o que era. De investimento, de ordem na casa, sabe? De realmente valorização. Por mais que tenha acontecido tudo isso, e assim, foi uma catástrofe, eu tento ver no sentido de o pessoal começou a discutir muito mais o que é verdade e o que é mentira. E valorizar um pouquinho mais a ciência. Pelo menos entender o que uma pessoa dentro da universidade está fazendo. Então, eu acho que começou assim, a universidade também saiu desse ponto, desse pedestal de somos a elite intelectual e se afastar cada vez mais das pessoas e começar a fazer esse movimento de levar o conhecimento mais digerido para a população, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então, a perspectiva que eu tenho para quem quer ficar no Brasil é essa. Vai ter um longo caminho pela frente, mas dá para ver um horizonte, um solzinho começando a despontar. Para quem não fala assim, não tenho paciência para esperar, não. Tem muita bolsa, tem muito país que está ficando velho. Essa é a melhor ideia, está ficando velho. E precisa de mão de obra para trabalhar.
Então, tem muito país que está acolhendo e precisando dessa mão de obra. Tanto Europa, quanto os Estados Unidos, Canadá. Tem países da América Latina que também tem essa demanda por mão de obra. E tem financiamento. Não, eu não tenho dinheiro para ir. Tem financiamento externo para você fazer o seu mestrado, o seu doutorado, integralmente fora do país. Então, para quem quiser fazer pesquisa, temos os dois caminhos, eu vejo nesse sentido. Um que vai ser um pouco mais difícil, mas é um retorno muito mais imediato para o país, onde você consegue desenvolver pesquisa aqui, sabe? Você não precisa importar nada. E um outro caminho para quem quer ir para fora, que também tem. Então, para quem quer seguir nessa carreira, eu vejo esses dois meios. Eu gostaria, tanto é que eu estou aqui, de desenvolver e ficar no Brasil. Porque apesar dos pesares, aqui ainda é o nosso país. Então, a gente tem que acreditar que o tijolinho que a gente planta na pesquisa, que a gente constrói, realmente vale a pena e consolida o país. Mas, como a Jéssica falou, política e eleger pessoas mais coerentes para estarem no comando. Caio, e eu penso também que a pandemia teve um aspecto positivo, que é a população, a comunidade observar a importância da ciência. Né? Então, antes da pandemia, a universidade ficava nesse pedestal inalcançável pela maior parte da população, que muitas vezes talvez imaginava que a gente ficava lá fazendo sabe-se Deus o quê, recebendo bolsa para quê, né? Acredito que vocês já devam ter ouvido esse questionamento. Eu fui bolsista, eu fiz o mestrado com bolsa e eu já ouvi isso de pessoas, mas você faz o quê que você está recebendo, né? Mas aí chega a pandemia e mostra que sim, que a ciência, que nós fazemos muitas coisas, que a ciência é importante, que se houvesse uma valorização, talvez a nossa forma de lidar com tudo isso tivesse sido diferente. Então, acho que depois aí, né, não sei se a gente está num pós-pandemia, não sei como falar que é essa fase nossa agora, mas a população eu acredito que vai começar a valorizar mais esse lado, né? E tendo essa valorização por parte da população, começa a se abrir caminhos para aqueles que desejam seguir essa linha de pesquisa. Só acrescentando a fala dos dois, primeiro, não preciso nem dizer que concordo plenamente com o que eles disseram, né, gente? Pelo amor de Deus, tipo, a situação pode estar ruim, mas eu também acho que eu tenho essa mania, né, de sempre, para quem me conhece, eu tenho sempre essa mania de ter esse discurso esperançoso, né? Para qualquer coisa na vida eu sou muito assim. Então eu também concordo de que as coisas vão melhorar, de que já está melhorando. E isso que a Jéssica falou agora, de que a pandemia contribuiu para essa disseminação da ciência, vamos assim dizer, né? Nesse aspecto, né? Pelo menos alguma coisa de boa tem que ter. Nesse aspecto foi bom, porque realmente foi o que ela falou, tirou a gente daquele pedestal que parecia inalcançável. Eu amei essa fala, porque para mim resumiu tudo, tirou a gente daquele pedestal inalcançável. E para não repetir, concordo com tudo isso, para não ficar no mesmo, só complementando o fim da pergunta que eu vi aqui no chat, que achava muito desanimador para não conseguir bolsa ou emprego após a pós. Vou jogar uma polêmica. Eu não tenho, pelo menos no atual momento, né? Eu não tenho pretensão de continuar na pós-graduação. Estou fazendo mestrado, mas atualmente não estou com a pretensão de continuar no doutorado. Não é porque eu não tenho esperança de que as coisas vão melhorar. É porque eu acho que, como eu disse na minha fala logo no começo do evento, eu fui aquele aluno que eu não me encontrava em nenhuma área, mas que eu achava que eu precisava estudar. E resolvi vir para a pós-graduação. Gostei da área, mas eu acho que para mim serviu para me mostrar de que
agora eu tô conseguindo enxergar aquele calça de que talvez vá trabalhar, entendeu? E eu tenho perspectiva, sim, de que depois do meu mestrado eu vou conseguir arrumar um emprego. Porque, independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem, as empresas, né, tudo, tem que levar em consideração que a gente está sendo formado, levando um contexto de graduação, a gente está sendo formado numa universidade com um nome muito grande. Realmente, lógico, existem essas disputas de vagas, eles procuram sempre alguém mais renomado e tal, mas a gente tá nesse lugar, sabe? Então a gente tem esse local. E mesmo que, dizendo pelo meu caso, que não é a minha intenção continuar no doutorado, na pós-graduação, por mais que eu não tenha esse interesse de continuar, eu vou ter tido a experiência de 1, 2 ou até mais, não sei quando eu vou conseguir acabar, de anos de trabalho utilizando um equipamento, que é o LC Massas, que é um equipamento amplamente utilizado, que é um equipamento que está, vamos assim dizer, muito em alta, que é meio que o queridinho do momento, assim dizendo, né? Então, eu acho que assim, é desanimador porque a gente vê muita notícia ruim, né? Relativo a isso. Só que se a gente for parar para reparar em tudo de bom que a gente consegue colher, é um caminho muito árduo, gente. Assim, não vamos negar que é um caminho fácil. É muito árduo, é difícil. A Jéssica falou dos problemas dos problemas não, mas das dificuldades que ela teve. Eu amei quando ela e o Caio falaram de que os dois não passaram em primeiro lugar, na primeira prova, e de fato, tipo, eles não passaram, olha onde eles estão. Eu passei em último lugar na minha prova de mestrado. Eu fui aprovado em último. E olha onde eu tô. E todos estamos no mesmo pedestal e a gente pode conquistar qualquer coisa, quer seja continuando na área da pós-graduação, na área da ciência, e também quer seja indo para um trabalho no futuro. Então, assim, eu acho que a gente, depois de um tempo, a gente começa a se blindar meio que de tanta notícia ruim, sabe? E a gente consegue enxergar esse discurso otimista no fim do túnel. Então, eu acho que é difícil, temos as dificuldades, mas eu acho que todas as possibilidades estão abertas para a gente, em qualquer âmbito, em qualquer lugar. Alguém quer incrementar mais algo mais? Então, eu vou passar para a próxima pergunta, e essa é a última. E, inclusive, daqui a pouco já vai mandar o formulário de presença, tá, gente? De avaliação. Pink, essa pergunta é para você. O que fazer quando se sentir perdido na pesquisa, se sentir empacado? Bom, você pode ter diferentes soluções para o mesmo problema. As que normalmente eu acabo seguindo. Como teve esse caminho, né? Minha pesquisa ela se divide, depois ela se encontra, ela se divide nas ciências exatas e humanas, depois ela se encontra de novo. Se eu estou tendo algum tipo de problema que eu não consigo encontrar a minha solução na minha parte da química, eu vou para a parte das humanas. Eu vou ler alguma coisa da parte de direito. Alguma parte sobre drogas, alguma discussão social sobre o uso de drogas, para, assim, esquecer disso. Fala assim, ó, relaxa, acalma e vamos seguir depois. Se eu preciso resolver muito esse problema, a minha solução normalmente é sair para caminhar, para dar uma volta. Porque eu fiz metade do meu doutorado dentro de casa, então eu tirava uma hora que eu ficava empacado e eu olhava para os lados e tudo me remetia a estar empacado, porque eu olhava para o mesmo lugar, para a mesma parede, para a mesma janela e ficava assim, gente, não vai surgir nada de ideia daqui. Então eu colocava minha máscara, saía para andar na rua e olhava uma coisa, olhava outra, aí a cabeça aliviava e as ideias voltavam a fluir. Então, acho que um conselho é descansa. Descansa a cabeça daquele problema. Porque é a mesma ideia se você for bater um prego que está começando a entortar. Quanto mais você bater, mais ele vai entortar.
e não vai resolver o problema nunca. Então vai, relaxa, descansa, depois você olha de novo pro seu prédio e fala assim, nossa, se eu bater de lado, ele desentorta e entra. Pronto, você resolveu o seu problema. Então, e não acreditar que existem respostas lineares para os problemas. A única resposta linear para o problema são os experimentos de física, que eles vão dar sempre a mesma coisa, independente do ano que você fizer. A bolinha vai cair com a mesma velocidade, vai passar pelo sensor do mesmo jeito, e no final das contas a gente vai arredondar o valor para ficar uma reta. Então, isso vai ser a única coisa que vai ser linear. Agora, os problemas dentro de pesquisa nunca é linear. Nunca é um ponto que vai reto ao outro. Você vai dar uma volta, você vai pensar, você vai para um lado, você vai para o outro, você vai achar um outro artigo que vai falar nada que você precisava, mas é ele que vai te dar uma ideia de como resolver o seu problema. Então, descansa. Essa é a principal sugestão. Descansa a cabeça e respira. Porque se você do presente não sabe resolver, você do futuro vai ter mais experiência e vai conseguir resolver o problema, e tá tudo bem. Posso acrescentar na fala dele também? Claro, fica à vontade. Porque eu também acho que, assim, eu passei muito por isso de ficar empacado também, principalmente agora para começar o meu projeto. Além de tudo isso que o Pink falou, de descansar, procurar fazer um hobby, procurar aquilo que te fazer bem, tipo, por mais que a gente esteja na pós-graduação, gente, a gente ainda é pessoa, a gente ainda é gente. A gente ainda sai para beber, a gente ainda tem amigos, a gente ainda joga, canta, dança, faz o que quiser. Então, ter esse momento relax, deixa um pouquinho de lado, fundamental, essencial, eu acho que não só na pós, na graduação também, tipo, é essencial para tudo. E uma solução que ele abordou também a parte de vai procurar um outro artigo, vai ler um livro também. Eu acho que, para mim, quando você está empacado, tem duas vertentes. A vertente vá para a parte de literatura, porque você vai encontrar. Se você não encontrar a sua solução certinha, você vai encontrar algo que te dê uma ideia para você sair da sua solução. E a segunda solução, que eu acho que é algo mais pessoal. Converse com pessoas. Para mim é fundamental. Eu sofri muito disso no começo, porque, como eu falei, eu cheguei no laboratório onde eu não conhecia ninguém, não tinha amizade com ninguém. O que aconteceu? No começo, eu só me dei mal. Precisava escrever projeto, precisava fazer as coisas e eu não estava entendendo nada. A partir do momento quando não fui nem eu que fui atrás, foram as pessoas do laboratório que se ofereceram para vir conversar comigo, além de eu acabar criando novos amigos e intimidades no lugar onde era totalmente minha zona de desconforto, virou a minha zona de conforto, criei novos amigos, e são pessoas que já passaram pelas dificuldades que eu passei, ou então que passaram por problemas parecidos. Alguém já deve ter enfrentado alguma dificuldade numa extração, alguém já deve ter enfrentado por que usou tal solvente ou não. Ou então, mesmo numa conversa simples, qualquer palavrinha que uma pessoa disser pode ser aquele gatilho final que na sua cabeça vai falar, meu Deus, era isso que estava faltando, porque aí você vai, é como se fosse um quebra-cabeça, é aquela pecinha que está faltando. Às vezes uma pessoa que não tem nada a ver, que nem entende direito, falou uma palavrinha, pronto, encaixou, você vai conseguir desempacar e você vai conseguir resolver o teu problema. Então, literatura é bom? Sim, é bom, a gente encontra muita coisa, mas esse lado pessoal de você ir convivência social, esse lado pessoal social, para mim é o mais importante, aliás, de verdade, porque você não tá sozinho no mundo, você sempre vai estar precisando de alguém para tudo. Então, para mim, sempre contar com a ajuda dos outros e ir atrás dos outros é fundamental. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela presença de vocês todos. Foi muito bom esse Vida Universitária. Eu gostei bastante. Se você quiser falar, pode falar. Eu só ia dar um conselho final para que, assim, se alguém tivesse me falado no começo, talvez as coisas pudessem ser diferentes. Então, um conselho que eu daria para vocês que estão começando, né, começando toda a parte acadêmica, não tenham medo de errar, porque nem toda pesquisa
dá um resultado certo, resultados que batem cabeça na parede também são resultados, e ajudam muita gente, porque sabe por onde não ir. Então você vai desbravar um caminho que ninguém foi. Então você não deu lugar nenhum, você reporta isso, e ninguém mais vai seguir esse caminho, porque você deu um passo, falou assim, olha, aqui não é um caminho bom a se seguir. Isso também é pesquisa, isso também é ciência. E aproveitem os laboratórios, assim como o Eduardo, que foi para a Faculdade de Medicina, procurem laboratórios, se descubram dentro da química. Usem a graduação como um quadro em branco. O quadro é a química. Como vocês vão pintar, depende só de vocês. Então, vai para o laboratório da inorgânica, vai para o da orgânica, conheça outras áreas. Porque quando vocês terminarem a graduação, vocês vão poder falar assim, ok, eu me enquadro, eu me entendo como químico e tenho afinidade pela parte de cromatografia. Eu gosto da parte de síntese. Não, eu sou apaixonado por educação. Então, arrisca. É um período que vocês têm, que vocês podem arriscar e explorar. Porque a faculdade dá isso para vocês. Dá a oportunidade de vocês conhecerem o químico dentro de vocês, independente de qual for. Então, não tenham medo. Era mais esse o conselho, de arriscar mesmo. Acho que a minha internet deu uma travada. Gente, mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Querem falar mais alguma coisa? Ok, então eu vou encerrar o evento. Muito obrigada a todos pela participação, foi muito enriquecedor. Acho que a noturna terminou, então eu vou encerrar para ela, que eu estava de suplente. No finalzinho foi necessário. Bom, queremos mais uma vez agradecer a participação de todos. Foram ótimas as contribuições, com certeza a fala de algum de vocês tocou em alguém aqui hoje, com certeza foi muito abrangente, e esperamos contar com essa parceria mais vezes e ter mais discussões. Muito obrigada a todos, os convidados, os participantes e a comissão organizadora. Até mais. Obrigada, pessoal. Até mais.